Vou fazer essa leitura, 1 Coríntios capítulo 12, versos de 12 a 18. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs todos os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que lemos agora, e que o Senhor Deus nos ajude, a Deus, a aprender dessa palavra, Deus. Nós possamos cada vez mais entender sobre essa bênção que é poder participar da igreja como membros de um corpo que é usado por Ti, Senhor. O Senhor não precisava de nós, não precisa de nós, mas o Senhor gentilmente usa cada um de nós para proclamar o grande Deus maravilhoso, e nós somos gratos por isso, e te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender mais e mais como podemos contribuir servindo na Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem que estamos estudando sobre o livro de 1 Coríntios, quarta-feira. E nós aproveitamos as últimas 2 semanas. Semana passada nós estudamos, não na quarta, mas no domingo, capítulo 11. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Quarta-feira vamos estudar o capítulo 13 de 1 Coríntios. Principalmente porque esses capítulos, capítulo 11, semana passada, sobre Santa Ceia, estávamos celebrando a Santa Ceia. Capítulo 12 hoje, porque é sobre o nosso tema do ano, a respeito dos dons espirituais. Então nós preferimos estudar hoje à noite este capítulo. Versículo 1: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O desejo de Paulo é que a igreja de Corinto pudesse conhecer melhor sobre os dons. Nós sabemos que existia muita confusão a respeito dos dons espirituais. Uma delas vamos tratar aqui neste capítulo. Como também hoje nós sabemos que existe um pouco de mau entendimento a respeito disso. E é interessante que a ideia de ignorante pode parecer exatamente uma pessoa que ignora totalmente, não se atenta a isso. É incrível perceber que existem igrejas que não se atentam e não estudam sobre isso e não são conscientizadas sobre isso. Existem membros que não são conscientizados a respeito da necessidade de conhecer, de buscar um dom e praticar um dom. O que devemos saber sobre os dons espirituais? Bom, aqui basicamente nós percebemos que havia uma certa confusão a respeito do dom de línguas. Nós percebemos que essa igreja de Corinto era uma igreja que, de certa forma, por ser muito capacitada, o texto chega a dizer no capítulo 1 que não lhes faltava nenhum dom. Por ser muito capacitada,
é uma igreja que, de certa forma, começou a se orgulhar dos seus dons. Nós temos falado também que essa igreja é uma igreja de pessoas que vinham do paganismo, de religiões de mistério. E essas religiões, elas eram religiões que tinham rituais estranhos. Eles eram conduzidos por ídolos. O versículo 2 diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então olha o que acontecia. Uma igreja que tinha rituais estranhos. Comparativamente com o que a gente tem hoje, vocês devem já ter ouvido falar, alguns até viram, religiões como o candomblé, como algumas outras, as pessoas entram em impasses, algumas delas possuídas por espíritos. E como que essas pessoas se manifestam? Elas começam a se contorcer e falar palavras desconexas. Essas pessoas levaram isso para dentro da igreja, e ali havia um êxtase, um transe. Aqueles irmãos começavam a falar línguas estranhas, mas não o dom espiritual, mas sim coisas estranhas, que aparentemente eles estavam possuídos por alguma coisa estranha lá. E olha o que diz aqui: eles chegavam a ponto de, nesse momento de transe, vamos dizer assim, dizer anátema a Jesus, ou seja, amaldiçoado seja Jesus. Você já pensou uma igreja, está todo mundo lá, amaldiçoado Jesus, amaldiçoado? Espera aí, ninguém diz isso. Tamanha confusão. E o pior é que eles estavam achando que quem tinha esse dom, o dom de línguas ou o dom de estar em transe, era superior ao outro. E aquela igreja começou a ser categorizada como uma igreja maior. Então, baseado nesse começo, todo o capítulo 12 vai se desenvolver, quando Paulo trata desse problema, mostrando a verdade sobre os dons espirituais. Que os dons espirituais são dados por Deus a todos aqueles irmãos, a todos os irmãos, a todos os que são crentes, são dados pelo Espírito Santo. E quem fala pelo Espírito Santo não diz anátema a Jesus. Que não existe um dom superior ao outro, e que nem dom é característica de espiritualidade, mas que um corpo tem vários membros, e esse corpo com vários membros, ele junto deve trabalhar para servir na causa de Deus. Então basicamente é isso que nós podemos ver aqui. Versículos de 4 em diante diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diversidades de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Diversidades nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aí, a partir do versículo 8, ele começa uma lista de dons, que não é o caso de nós estudarmos dom por dom agora, individualmente. Nós estamos tratando do assunto. Mas ele começa dizendo: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E aí ele vai seguindo, né? No capítulo 12, versículo 9, fé, versículo 10, milagres, profecias, discernimentos, variedades de língua, e ele vai falando sobre isso. Dons diversos. Repare que a palavra diversos aparece várias vezes. Diversos dons, diversidade de serviços, diversidades nas realizações. Aqueles que queriam exaltar um dom específico sobre os outros, eles ouviram aqui dizendo que dons são diversos, que
todos os dons são importantes. Não tem uma parte do corpo que deve se gloriar. É um corpo. Você não consegue separar um corpo. Corpo todo trabalha, todo serve. Ninguém pode se exaltar uns sobre os outros. Nós encontramos esse tema, e ainda até hoje algumas igrejas que falam que o dom de línguas é um selo do Espírito Santo. E aí é como se categorizasse as pessoas que têm o dom de línguas e têm o selo do Espírito Santo, então aparentemente são superiores aos outros. E o texto aqui é tão claro que diz que há um só Espírito, versículo 13. Todos fomos batizados em um corpo. Em um só Espírito todos fomos batizados. Em quem então é batizado com o Espírito Santo? Todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. A evidência de ser batizado com o Espírito Santo não é um dom específico. E repare ainda, para firmar isso que nós estamos falando, 12:30, ele coloca uma pergunta: todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? E aqui eles exatamente são perguntas retóricas que a resposta é não. Nem todos são profetas, nem todos interpretam, nem todos cantam, nem todos servem às mesas. O pé anda, o olho enxerga, a mão pega as coisas. Ou seja, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé, nem todo mundo fala em línguas, nem todo mundo profetiza, prega a palavra. E então, irmãos, basicamente ele está frisando a questão do erro deles, né, de acharem que aquele transe todo e de que aquelas línguas, a ponto de alguém no meio das palavras que falavam dizer anátema a Jesus, ele está aqui afirmando que este dom não é mais importante do que os outros. E você acredita que Paulo chega a dizer que ele é um dos mais inferiores dons? No capítulo 14, mais à frente, quando ele diz: segui o amor e procurai com zelo dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ele vai dizer: olha, mais importante, já que vocês estão querendo categorizar algo mais importante, o mais importante é profetizar. Nós já falamos aqui, irmãos, sobre o que é esse profetizar. Profeta aqui não é adivinhação, não é uma nova revelação, mas o profeta é aquele que prega a palavra, é aquele que interpreta a palavra. Então o que Paulo está dizendo, que o mais importante é você ser um proclamador, um porta-voz, interpretar a palavra. Não há nada mais importante do que a gente conhecer a Bíblia e poder ensinar a Bíblia para alguém, não é? A gente vem aqui na igreja, a gente aprende alguma coisa, a gente aprende um versículo e a gente guarda para que a gente tenha uma oportunidade de ensinar alguém, e não para discutir opiniões. O que nós estamos falando aqui não é para você arrumar um irmãozinho que pensa diferente e discutir com ele e falar que você sabe mais. Não, não. É para ensinar para aquele que quer aprender, para aquele que quer servir a palavra com você. E quando a gente aprende, esse é o melhor dom. Nós devemos pedir o dom a Deus, procurai, né? O dom de poder ensinar a palavra às outras pessoas. Os profetas são muito importantes. Profetas denunciam o pecado, incentivam o arrependimento. Profeta não fala sobre a sua própria opinião, mas ele transmite a palavra de Deus. E sempre a palavra: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha a sequência desse capítulo, capítulo 14 nós estamos.
Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. E é interessante que os dons espirituais, na maioria você pode ver que eles são dons para servir o outro. E aqui o que está sendo dito é que o dom de línguas ele era mais um dom de edificação própria. E ele só iria edificar o outro se houvesse um intérprete para transmitir o que estava sendo dito. Também não é momento nosso de falar muito mais sobre dons de línguas, né? Uma outra oportunidade nós podemos voltar a esse assunto. Mas você percebe, toda a fala de Paulo é: por favor, vocês são uma igreja, não vamos nos separar, um achando que é melhor do que o outro, porque tem determinado dom. Não vai confundir um dom com o paganismo que vocês viviam anteriormente. E quando eu vi isso, eu lembrei de alguns vídeos que não sei quantos irmãos já viram na internet, algumas igrejas que a pessoa, ela diz que está cheia do Espírito Santo, mas parece que, aí põe, nesses vídeos que eu estou falando, põe um centro espírita lá e põe a igreja, né? E a pessoa está lá toda se contorcendo. E nós falamos algumas semanas atrás que o Espírito Santo, ele traz entendimento para nós. Enchei-vos do Espírito. E lembra da comparação? Não vos embriagueis com o vinho, qual é a dissolução. Uma pessoa embriagada, ela perde o controle, ela se perde toda. E é interessante também a questão do álcool, né? Algumas pessoas acham que o álcool é estimulante, mas álcool ele é depressivo. Quem toma, quanto mais vai tomando, ele vai se entristecendo, se enfraquecendo. É um momento, farmacologicamente, no primeiro momento ele vai dar uma alegria, um ânimo. Logo vem a queda. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, aquele que se enche do Espírito, lá falando entre vós com salmos, entoando e cantando e louvando. Um dom. Uma pessoa cheia do Espírito, ela é uma pessoa cheia de Deus. Lembra? O Espírito Santo é Deus. O que é ser cheio de Deus? Cheio do conhecimento de Deus, cheio da verdade. Então a gente não pode confundir uma pessoa cheia do Espírito com o volume da voz dela, com a forma que ela se comporta no culto. Ah, o irmão é mais espiritual. Por quê? Porque falou com uma voz diferente? Não, a voz, ela não representa a espiritualidade em si, ela não vai representar isso. Os dons foram dados à igreja, e é isso que ele vai falar. Dons não foram dados à igreja para projeção humana. Infelizmente, irmãos, nós temos muitas igrejas que são igrejas que receberam muitos dons, mas se tornam então igrejas que pensam em si mesmo, pensam na fama, pensam no dinheiro, pensam no poder. E nós temos que orar para que Deus realmente nos dê dons espirituais, mas que Deus nos mantenha sábios em humildade, reconhecendo que nós não somos nada, nós não somos melhores do que os outros porque temos alguma habilidade. Essa confusão feita, né, achando que quanto maior capacidade, maior espiritualidade, ou quanto maior dons, maior espiritualidade. Você não pode medir uma igreja, a espiritualidade de uma igreja, pela diversidade de dons. Existem igrejas com tantos dons maravilhosos, e a gente enche os olhos e fala: olha que igreja santa. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que muitos apresentam seus dons, mas não têm uma vida que condiz com isso. Nós falamos, né? Se fosse medir a espiritualidade de uma igreja pelos dons, a igreja de Corinto seria a maior de todas. 1 Coríntios capítulo 1:7 diz que eles tinham todos os dons. Eu achei interessante uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre isso, que diz o seguinte: os crentes de Corinto não eram espirituais, mas carnais,
Eles não eram maduros, mas infantis. Eles tinham carisma, mas não caráter. Eles tinham dons, mas não piedade. Era uma igreja que vivia em êxtase, mas não tinha testemunho consistente. Tinha liturgia extremamente viva, mas uma igreja que não tinha prática do evangelho. Faltava amor entre eles, entre os crentes, e santidade aos olhos de Deus. Era uma igreja de excessos, onde faltava ordem e decência. Então nós vemos que nos tempos mudaram, mas existem muitas igrejas, que têm diversos dons, mas se afastam de Deus. Versículo 12, capítulo 12, voltando, versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Duas verdades aqui: manifesta a cada um. Graças a Deus por isso. Nós nos convertemos, o Espírito Santo manifesta na nossa vida. Visando um fim proveitoso, os dons são dados por Deus. Versículo 11 diz: um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz a cada um individualmente. Quem dá é Deus, quem dá habilidade ao homem é Deus. Toda habilidade, toda bondade, é Deus que dá essas coisas. Às vezes nós vemos pessoas que não são crentes, mas que têm habilidades. Quem que deu? Foi Deus. E se elas se converterem, elas vão usar isso para Deus. Os seus talentos vão se transformar em dons para servir na casa de Deus. Mas é um mistério, irmãos, as habilidades são diferentes. Uma pessoa pode estudar o mesmo instrumento, elas vão aprender de forma diferente, elas vão se desenvolver de forma diferente, independente da questão do esforço. Mesmo duas pessoas com o mesmo esforço, estando no mesmo tempo, vão aprender diferente. Por isso a gente tem que buscar aquilo que mais combina, vamos dizer assim, com o nosso talento, para servir melhor a Deus. Se é Deus que deu, você vai se gloriar de algo que você ganhou? É Deus que deu. Quem somos nós para nos gloriarmos de alguma coisa? Deus que deu. Deus que deu a cada um de nós. Isso é para edificação do corpo. Quando diz visando um fim proveitoso, qual é o fim proveitoso? A edificação do corpo de Cristo. Esse corpo então, irmãos, tem uma unidade. Achei interessante uma fala sobre unidade do corpo. Como que uma comparação, O que você pensa para estabelecer a unidade no seu corpo, O que estabelece a unidade no seu corpo? E aí a resposta é: o sangue fornece vida aos membros, ou seja, o sangue é aquilo que está em todo lugar, O dedo precisa do sangue, tudo precisa. O sangue circula pelo corpo todo e dá vida a esse corpo. E nesse comentário ele faz uma comparação, como o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, a obra de Jesus, é Ele que vive em nós e por isso nós temos vida. Todos nós somos corpo porque nós temos vida em Cristo Jesus. Diversidade, novamente vamos repetir a questão da diversidade, as diferenças. Versículo 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? A beleza do corpo está na diversidade e na proporcionalidade. As diferenças, Você não acharia bonito um corpo que tem um braço grandão e um braço pequeno, ou um corpo que tem um olho gigante, ou um corpo cheio de olho. Não, o corpo tem que ter partes diferentes. Essa diversidade, ela serve também como mutualidade.
corpo que funciona junto. Algumas coisas sobre isso. Imagine o seu braço. O seu braço precisa de um corpo, e o corpo precisa de um braço. É uma cena ruim de falar, né? Mas um braço solto numa cadeira, ele faz parte do corpo? Pode até fazer parte do corpo, mas ele não vai ter função nenhuma. Além de ficar feio, né? Nós precisamos nos reunir. Se nós nos separamos, né? Eu não preciso de igreja. Um corpo precisa estar junto. Essa questão de um ajudar o outro. Um exemplo que eu ouvi. Quando você fica doente, quem toma a injeção? É o braço, não é? Ele tem que sofrer para ajudar o corpo. Quando você está com fome, você precisa da mão para levar a comida à sua boca. O corpo é o exemplo maior de como nós precisamos uns dos outros, como foi falado aqui. Precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém é mais importante do que o outro, mas nós precisamos uns dos outros. Versículo 15 e 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Será que muitas vezes nós temos um complexo de inferioridade? Mas eu queria ser pé, mas aí eu não sou pé, então eu não faço parte desse corpo. Ou será que há desprezo de alguém? Fulano não serve para ser desse corpo, não, porque ele não é pé. Não podemos pensar assim. A superioridade também. Diz aqui no versículo 21 a 24, não precisamos de ti. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Aí ele vai discorrendo sobre isso. Um corpo precisa dessa mútua cooperação. Versículo importante para nós, 12:26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Na psicologia diz que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. São poucas as pessoas que têm capacidade de celebrar a vitória do outro. Por que será que pessoas, ou que nós temos dificuldade de celebrar a vitória do outro? Infelizmente, porque às vezes nós somos tão centrados no eu, que no fundo você pensa, até indiretamente, inconscientemente, quem deveria ser promovido sou eu, não é o outro. Quem deveria ganhar mais sou eu, não era o outro. Então é uma palavra muito importante para nós aqui, irmãos. Devemos aprender a sofrer com os outros. Dizem que na hora do sofrimento que a gente reconhece quem são os verdadeiros amigos, mas também dizem que é na hora das grandes conquistas que nós vamos ver quem realmente é nosso amigo. Porque quem é nosso amigo, ele vai se alegrar na nossa conquista. Quem é nosso amigo, assim mais ou menos, no olhar ele já vai ficar meio assim, vai desprezar a sua conquista. É muito feio desprezar as conquistas dos outros, desprezar o valor dos outros. Um corpo chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Essa necessidade de empatia na alegria e na tristeza. A respeito dos dons espirituais, diz Paulo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O nosso desejo é que nós possamos nessa noite meditar um pouquinho sobre isso. Quem sou eu no corpo de Cristo? Que parte do corpo eu sou? E se eu sou membro do corpo de Cristo,
eu não tenho de que me orgulhar. Eu devo lembrar que eu sou aquilo que o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, permitiu, me orientou para que eu pudesse ser. Eu devo servir ao Senhor com alegria, sem qualquer intenção, né, de arrogância, de superioridade. Eu termino contando uma historinha pequenininha de um pastor que foi pedir oração para um outro pastor, para que Deus o mantesse humilde, para que ele não se engrandecesse. E esse pastor mais experiente olhou para ele e disse: mas você vai se engrandecer do que mesmo? Você tem algum motivo para não ser humilde? E é uma frase que a gente tem que pensar, irmãos. Nós temos algum motivo para não ser humilde? Você já parou para pensar que o humilde nunca é humilhado? Às vezes a gente fala: eu fui humilhado. Você foi humilhado porque você estava arrogante. Porque se você é humilde, você nunca é humilhado. E nós estamos vivendo numa época difícil. As pessoas estão muito sentidas por causa desse eu. Essa semana nós ouvimos falar, de semana parece que é alguma coisa contra o suicídio, né? E aí aparece casos de suicídio. Eu vi uma criancinha de 12 anos que cometeu suicídio porque estava sofrendo bullying na escola. Também foi falado esses dias de um pastor que cometeu suicídio, não sei porquê, porque separou da esposa e estava sozinho, e um pastor presbiteriano de Minas deu um tiro na cabeça. Nós estamos vivendo nessa época, irmãos, e que Deus tire de nós qualquer sentimento de poder, de posse, porque aí quando nós somos humilhados, nós sofremos, a ponto de perder o sentido da vida. Mas que Deus coloque em nós isso, irmãos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, diz Paulo, quanto aos dons. Que a gente tenha esse conhecimento do propósito de Deus na nossa vida aqui, que é servi-lo. Se eu sou um servo, eu estou feliz porque eu sirvo a Deus. Independente das circunstâncias que acontecem na minha vida, dos problemas que eu tenho enfrentado. Mas Deus vai me dar a capacidade de servi-lo, aonde Ele me colocar. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, abençoando cada irmão, ó Deus. O Senhor tem chamado pessoas, e que o Senhor Deus esteja colocando na vida das pessoas, de cada um de nós, sabedoria para compreender qual parte do corpo ela representa, ó Deus. E que possamos todos estar realmente sempre unidos, ó Pai. A Tua Palavra diz que o princípio é o amor. Que nunca estejamos nos achando melhores do que alguém, nos achando uma igreja melhor do que a outra, nos achamos pessoas, ó Deus, com dons mais preciosos do que os outros, mas que possamos ser humildes, entender que tudo vem de Ti, capacidade para exercer, para falar. E se estamos de pé hoje aqui, é porque o Senhor nos colocou de pé. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para compreender a Tua Palavra. E nós, por isso, oramos e colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.